Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa que também é importante é curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E eu quero também que você me ajude a alcançar mais pessoas compartilhando o link desse programa. Quando você compartilha, você me ajuda a chegar em pessoas em que eu não conseguiria chegar sozinho. Você me ajuda a levar essa palavra a pessoas que eu não conseguiria alcançar. Então compartilhe o link desse programa, compartilhe no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envia para pelo menos 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Essa semana eu quero refletir com você sobre um texto. Vamos a semana inteira trabalhar um único texto, é um texto bastante conhecido, mas eu quero tirar algumas lições para a nossa vida a partir desse texto. A ideia é nós refletirmos sobre como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta. Como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta. E eu quero começar, já antes mesmo de ler o texto bíblico, perguntar para você como é que anda o seu relacionamento com Deus? Como é que anda a sua vida com Deus? O seu compromisso, o seu relacionamento, a sua devocional? Quanto tempo você tem dedicado por dia à leitura da palavra, à oração, à busca pela intimidade com o Senhor, a esse relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem dedicado por dia? Eu sei que nós vivemos num tempo de muita ocupação e de muita inquietação. Às vezes nós temos a impressão de que as horas voam, né? E a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo cumprir com todos os nossos compromissos. E às vezes nessa correria pela sobrevivência, o cristão ele acaba também tendo o seu compromisso com Deus muitas vezes prejudicado. Porque tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para o trabalho, tem que ter tempo para o estudo, tem que ter tempo para a igreja, tem que ter tempo para os amigos, tem que ter tempo para tanta coisa, para as redes sociais. E você há de concordar comigo que muitas pessoas acabam, às vezes, passando tempo excessivo nas redes sociais, tempo esse que poderia ser aproveitado de outra forma. E o que vai sendo realmente prejudicado é o relacionamento com Deus, é a vida com Deus. Deixa-se para orar ou para fazer uma leitura bíblica nos últimos momentos do dia, quando a pessoa muitas vezes já está cansada, já cambaleando de sono, e às vezes se perde realmente essa oportunidade de ter um tempo de qualidade com Deus. Então, o texto que eu quero ler com você é o texto de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42 nos diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e lhe disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, a proposta do nosso estudo essa semana, das nossas reflexões dessa semana, é, a partir da experiência de Marta e Maria, quando receberam Jesus em sua casa, identificar como é caracterizado esse mundo de Marta e descobrir como podemos ter o coração de Maria, um coração disposto a ouvir e a investir tempo com Jesus. A primeira característica do mundo de Marta é a hiperatividade. Observe que os versículos 39 e 40 diz assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, ela se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para te servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Eu imagino que Marta, ela achava que estava sendo uma boa anfitriã, e a intenção de Marta era uma intenção louvável. A ideia dela era louvável. Ela queria oferecer possivelmente um bom banquete para o Senhor, queria dar uma boa receptividade, queria dar uma boa alimentação, uma recepção calorosa, não é? Talvez ela estivesse preparando realmente algo muito especial para o Senhor. Mas a gente percebe que o texto deixa claro que quando Marta percebe que Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensino de Jesus, aquela atitude incomodou Marta. E a gente percebe que às vezes a pessoa está tão envolvida com muitas coisas, com tantas atividades, que quando percebe alguém sentado ouvindo outra pessoa ou num ritmo um pouco mais lento, aquela pessoa que está agitada, aquela pessoa que está envolvida com muitas atividades, ela se sente incomodada, porque na visão dela é como se a outra pessoa não estivesse fazendo absolutamente nada. Talvez tenha sido essa a ideia que Marta quis passar para o Senhor quando ela disse assim: o Senhor não se importa que eu tenha ficado sozinha servindo? Fala com a minha irmã Maria para que ela venha me ajudar. Então, o texto da palavra de Deus diz que Marta ela estava atarefada com muitas coisas, ocupada com muitos serviços. Versículo 40 diz que ela estava ocupada com muitos serviços. E nós vivemos num tempo onde as pessoas estão realmente se ocupando com muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes acabam não tendo tempo para muita coisa, e muita coisa que realmente é importante. Algumas pessoas chegam a dizer que gostariam que o dia tivesse mais horas, diante de tanta demanda, diante de tantas ocupações. Então, como eu disse lá no início, né? Tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para os amigos, para o trabalho, para os estudos, para a igreja. E às vezes as pessoas acham que a vida se resume a isso, a ter muitas atividades, a realizar muitas atividades, a fazer muitas coisas. E a verdade é que Deus não está interessado com a quantidade de coisas que nós fazemos. Deus está mais interessado na qualidade daquilo que fazemos do que na quantidade daquilo que nós fazemos. Então, a hiperatividade, ela pode muitas vezes, inclusive, estar relacionada tanto aos afazeres diários de uma pessoa, como até mesmo aquilo que ela acha que está fazendo no reino de Deus. Existem pessoas extremamente ocupadas, extremamente envolvidas com atividades na igreja, com atividades sociais e com uma série de outras coisas, que acham que estão agradando ao Senhor, mas na verdade estão fazendo algo que ocupa o seu tempo, mas que acaba fazendo com que ela negligencie o seu relacionamento com Deus. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma série de coisas, mas ela não tem tempo para parar, para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus, para se relacionar com o Senhor, para falar de Deus para as pessoas. Então a gente percebe que essa hiperatividade ela é prejudicial. Inclusive, essa hiperatividade ela pode prejudicar, levando a pessoa a um estresse, muitas vezes a um estado de cansaço, tanto físico quanto mental e espiritual também. Existem pessoas que fazem tanto pelo reino que deixam de se relacionar com o rei e acabam se afastando de Deus.
Existem pessoas que fazem tanto pelo reino que deixam de se relacionar com o rei e acabam se afastando de Deus. Então, a hiperatividade ela faz às vezes com que a pessoa ela não tenha o tempo necessário, o tempo que deveria estar sendo dedicado, por exemplo, à sua vida devocional com Deus. Nós não podemos nos contentar com um relacionamento baseado apenas naquilo que a gente ouve na igreja quando a gente vai para um culto. Nós precisamos ter o nosso a sós com Deus, o nosso momento com Deus, nossa devocional com o Senhor. Eu estou aqui todos os dias compartilhando com você a palavra de Deus, mas é importante que você também leia, que você também abra a sua Bíblia, que você também ore, que você também fale com o Senhor. Então, como é que nós podemos vencer essa hiperatividade? Como é que nós podemos romper com essa hiperatividade e ter um tempo de qualidade, um relacionamento de qualidade com Deus? O que nós precisamos para ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta. O mundo de Marta é caracterizado pela hiperatividade, mas o coração de Maria, ele é caracterizado pela capacidade de administrar corretamente o tempo. O mundo de Marta é caracterizado pela hiperatividade, pelo excesso de atividades. Mas o coração de Maria, ele é caracterizado pela capacidade de administrar corretamente o tempo. E aí a gente vai ver em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo dizendo assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Até porque todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem 25 nem 26. Todos nós recebemos todos os dias 24 horas. 24 horas. Então, nós precisamos aprender a remir o tempo, administrar corretamente o tempo. Eu imagino que Maria, ela sabia que o seu tempo era precioso e por isso ela aproveitou para desfrutar ao máximo da presença de Jesus. Eu ouso, inclusive, dizer que, embora o texto não diga, Maria possivelmente tenha acordado mais cedo e feito aquilo que ela deveria fazer, cumprido com suas responsabilidades, para que no momento que Jesus chegasse, ela pudesse se assentar e dedicar atenção exclusiva a Jesus. E aqui entra um detalhe importante. Quando você for parar para fazer a sua devocional, o seu momento de leitura da palavra, o seu momento de oração, deixe o celular distante. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está ali tentando se concentrar, fazer a leitura da palavra ou fazer um momento de oração, mas toda hora está chegando uma notificação. E toda vez que chega uma notificação, você é tentado a ver o que foi que chegou. Às vezes naquela desculpa, não, pode ser algo importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Então, se aquele momento é o momento da devocional, é o momento de parar e dedicar tempo exclusivo para o Senhor, atenção exclusiva para Deus. Não dá para dividir. Então, aquele momento é o tempo de falar com o Senhor, é de ouvir a voz do Senhor. Precisamos deixar todas as distrações. Então, se o celular está roubando o seu tempo, roubando a sua atenção, é preciso ter cuidado, porque ele pode estar tirando o seu relacionamento com Deus. E aqui eu quero fazer também um alerta importante. Administrar corretamente o tempo é perceber, inclusive, em que você tem gasto o seu tempo. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você vá nas configurações aí do seu celular, numa opção que tem lá, onde mostra o tempo que você fica no celular. Possivelmente está lá em configurações, em bem-estar, em tempo de uso, alguma coisa assim, dependendo aí da versão do seu celular. Então você vai lá e observe quanto tempo você tem ficado no celular por dia. Porque às vezes a gente diz assim, não, mas eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de ir à igreja, não tenho tempo de ter o meu momento devocional com o Senhor.
Mas observa quanto tempo você tem ficado nas redes sociais. Observe quanto tempo você tem ficado nos joguinhos do celular. Será que realmente a questão é falta de tempo ou falta de administração do tempo? Então, o mundo de Marta é caracterizado pelo excesso de atividades, pela hiperatividade. Mas o coração de Maria é caracterizado pela capacidade de administrar corretamente o tempo. Então nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo de tal maneira que não venhamos a perder tempo com coisas desnecessárias ou coisas menos importantes, deixando de lado o nosso relacionamento com Deus. Não existe nada mais importante, não existe nada mais precioso do que o nosso relacionamento com Deus. Então a gente começa essa provocação, começa essa reflexão hoje e a gente vai durante essa semana estar refletindo sobre isso, como ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta, tá bom? Então que Deus nos abençoe e que você reflita sobre o que você tem feito com o seu tempo, quais têm sido as suas atividades e até que ponto essas atividades têm te aproximado ou te afastado de Deus, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais uma semana e eu quero agradecer ao Senhor pelo final de semana que tivemos, pela tua bênção, pelo teu cuidado, pela tua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permite levar a tua palavra e nessa manhã refletindo, ó Deus, sobre a administração do nosso tempo. Pai, nós não queremos viver uma vida de hiperatividade e em contrapartida negligência quanto ao nosso relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a administrar o nosso tempo, de forma que tenhamos realmente tempo dedicado ao Senhor, ao relacionamento com o Senhor, à vida com o Senhor. Que a nossa principal agenda seja estar diante do Senhor, em oração, em leitura e meditação da Tua Palavra, para que as demais coisas da nossa vida sejam conduzidas pela direção que recebemos do Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que nos assiste nessa manhã. Que a Tua bênção permaneça sobre todos. Que o Senhor bondosamente restaure aqueles que estão enfermos e que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Obrigado por cada livramento, por cada bênção que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, sobretudo a bênção da salvação. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta. Mas compartilhe o link desse programa, porque talvez existam pessoas que estejam realmente precisando administrar melhor o tempo para que tenham mais tempo com Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.